Fala galera, sou o professor Thiago, quem frequenta o canal aí do professor Daniel já sabe que eu estou aqui para falar de língua portuguesa. Bom, vocês já conhecem o layout da prova, a gente tem aqui umas poucas instruções, cadê a caneta? Aqui, ó. Instruções, certo? Então, leia com atenção os textos da prova, observando as informações apresentadas em cada um deles. A partir delas, a partir dessas informações, responder as questões propostas, assinalando a única opção correta de acordo com o que for solicitado, certo? E nós temos aqui o texto 1. O texto 1 ele já começa meio complicadinho, porque, primeiro, é um texto que as linhas foram enumeradas e é um texto que tem 70 linhas, né? E nesse momento em que vocês já fizeram a prova de matemática, nossa, estou muito cansado, 70 linhas de leitura aqui pode ser um... Mas assim, mantenha o foco, tá? Esquece o cansaço, finge que ele não existe, mantenha o foco, porque senão vocês vão perder informações do texto, e esse texto aqui principalmente. O texto, como vocês podem ver aqui do título, ele se chama Felicidade Clandestina. E aí... Oi, Lei, tudo bom? Você apareceu? Tudo bom com você? Então, e aí esse texto, ele tem uma questão importante que é a autora dele. Esse texto ele foi escrito por uma autora chamada Clarice Lispector. É um dos maiores nomes da literatura brasileira, tá? Disparadamente. E a Clarice Lispector, ela é conhecida por escrever coisas muito profundas e às vezes difíceis de entender, porque ela utiliza muito o recurso da figura de linguagem para construir na tua cabeça aquela noção que ela quer construir, certo? E aí, essa não é uma leitura tão simples. Então, a prova de matemática foi cansativa, o primeiro texto da prova de língua portuguesa é um texto grande e ele é um texto, assim, complicadinho de entender, tá? E aí, antes de começar a leitura do texto aqui, eu já vou fazer um disclaimer, certo? Esse foi um texto que a primeira publicação dele no Brasil, pelo que eu pesquisei, aconteceu em 1971. Vocês vão notar que ao longo da leitura do texto, que a gente tem uma narradora e uma personagem, né? A narradora em primeira pessoa, ela é uma personagem, e ela tem uma rival ali. E elas vivem essa relação de uma fazendo bullying com a outra, tá? Hoje em dia, 2023, aí século 21, a gente tem essa noção de que o bullying não é uma coisa legal. Mas em 1971, esse conceito talvez nem existisse, certo? E essa noção também de a gente não utilizar alguns termos para definir pessoas e tudo mais, e falar sobre questões de aparência física das pessoas, essa noção também não existia em 1971. E aí a gente vai notar, por exemplo, aqui já na primeira linha, e eu vou começar a leitura agora com vocês. Olha lá o que a narradora está falando, ó. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. E foco aqui nessa palavra excessivamente, tá? Que ela está qualificando o adjetivo, crespos, de uma forma negativa, tá certo? Então, essa descrição aqui, meio arrivados, essa descrição que a narradora faz da sua rival, era uma descrição que hoje em dia, se a gente falar dessa forma, ela é muito ofensiva. Mas em 1971, aparentemente, estava tudo bem, né? Então, continuando, olha, ó. Gorda, baixa, sedenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter. Um pai dono de livraria. Então observe que aqui ela já está criando essa relação de oposição, essa relação de rivalidade com essa menina que ela está descrevendo, né? Pouco aproveitava. E nós, menos ainda. Até para aniversário, em vez de pelo menos um livrinho barato, ela nos entregava em mãos um cartão postal da loja do pai. Ainda por cima era de paisagem do Recife mesmo, onde morávamos, com suas pontes mais do que vistas. Atrás escrevia com letra bordadíssima, palavras como data natalícia e saudade. Ou seja, ela não tinha muito sentimento ali para mandar esse presente de aniversário. Mas que talento tinha para a crueldade? Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar? Ó, a relação de rivalidade entre elas. Nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas e de cabelos livres. E aqui é interessante. A descrição que ela faz da menina é gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. E aí a gente tem essa rivalidade, essa oposição na descrição delas, dela e das amigas dela. Onde ela fala ali imperdoavelmente bonitinhas, esguias, que significa magra, altinhas
né, em oposição ao baixa, e de cabelos livres, então de cabelos livres, de cabelos soltos, lisos, que caem, e aí ela está criando essa noção de excessivamente crespos, para dizer que o cabelo é ruim, né, o cabelo crespo é ruim, e cabelos livres, né, dando essa ideia de liberdade, de solto, tipo um passarinho, para dizer que o cabelo liso aqui é bom, certo? Então, assim, essa é a relação que a narradora propõe aqui nessa ideia de rivalidade, certo? Comigo exerceu com calma, ferocidade, o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente, informou que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, completamente acima das minhas posses. Disse-me que eu passasse pela casa dela no dia seguinte e que ela me emprestaria. Até o dia seguinte, eu me transformei na própria esperança da alegria. E aqui é a hora que eu falo sobre a figura de linguagem. Ela usa a figura de linguagem para construir na tua cabeça uma imagem do que é essa alegria. Olha lá o que ela vai descrever como alegria. Eu não vivia. Eu nadava devagar num mar suave. As ondas me levavam e me traziam. Olha que paz, que tranquilidade, que calmaria, que alegria, né? E aí, essa é a alegria da narradora. No dia seguinte, fui à casa. Fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Então aqui a gente já tem a ideia da diferença de posses dela, né? Da diferença de condição financeira que elas têm. Não me mandou entrar. Olhando bem para os meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar. Mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava a andar na rua pulando, que era meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me pela promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira. O amor pelo mundo me esperava. Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu, à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma, o livro ainda não estava em seu poder. Que eu voltasse no dia seguinte. Mal sabia eu, como mais tarde, no decorrer da vida, o drama do dia seguinte com ela ia se repetir com o meu coração batendo. Ou seja, enquanto ela estivesse viva, esse drama ia se repetir, basicamente isso. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Mas quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto o fel não escorresse todo o seu corpo grosso. Ó, de novo aqui falando sobre o corpo dela e classificando como um corpo grosso, um corpo largo, gordo, enfim. Eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Às vezes adivinho, mas adivinhando mesmo, às vezes aceito. Tá vendo como a construção, o uso das palavras aqui pela Clarice não é um uso tão claro, mas quando a gente para em cima da frase, lê e relê, a gente percebe, olha lá, eu já começava a adivinhar que ela me escolhera para eu sofrer. Bom, então ela adivinhou, ela já sabia, ela já estava entendendo. Às vezes adivinha. Então essa é uma característica da personagem. Às vezes ela sabe que ela está sofrendo ali naquela situação. Mas mesmo assim, né, mesmo adivinhando, às vezes aceito. E nesse caso ela aceitou. Como se quem quer me fazer sofrer esteja precisando danadamente que eu sofra. Quanto tempo? Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã, de modo que eu emprestei a outra menina. E eu, que não era dada a olheiras, sentia as olheiras se cavando sobre os meus olhos espantados. Então, olha só, os olhos espantados. Ela ficou, né, espantada com essa resposta e daí começou a ter olheiras. Isso é importante para uma questão ali. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, então ela continuou indo dia após dia, todos os dias era uma desculpinha diferente para não emprestar o livro, né? Mas é porque a menina adversária, aqui no caso, ela estava fazendo de propósito. Ela era uma menina muito malvada, por sinal. Ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe.
Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta da sua casa, né? Ela, a mãe da adversária aqui da menina malvada, estava estranhando. Todo dia tinha uma menina diferente no portão. Pediu explicações a nós duas. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada por palavras pouco elucidativas, palavras que pouco explicavam as coisas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa boa mãe entendeu. Voltou-se para a filha e, com enorme surpresa, exclamou: "Mas este livro nunca saiu daqui de casa? E você nem quis ler?" E o pior para essa mulher não era a descoberta do que acontecia. Devia ser a descoberta horrorizada da filha que tinha. Então você está vendo que, na verdade, a mãe também não sabia que a filha era malvada, e a partir daí a mãe fica surpresa com essa descoberta. Ela nos espiava em silêncio. A potência de perversidade da sua filha desconhecida e a menina loura em pé à porta, exausta ao vento das ruas do Recife, foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: "Você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer." E aqui a gente começa a ter essa noção do título explicado, né? Felicidade clandestina. Clandestino é aquilo que é contra a lei e meio que por isso tem que ser feito escondido, né? Então veja, essa felicidade que a narradora está sentindo é uma felicidade que é proibida para ela. E aí, a partir desse momento, a gente vai começar a entender essa noção de felicidade clandestina. Olha lá. Como contar o que seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Sei que segurava o livro grosso com as duas mãos, comprimindo contra o peito. Quanto tempo levei até chegar em casa, também pouco importa. Meu peito estava quente, meu coração pensativo. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei-o de novo. Fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com manteiga. Fingi que não sabia onde guardava o livro. Achava-o, abria por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade, aquela coisa proibida e por isso tinha que ser feita escondida, né? A felicidade sempre iria ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei. Eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Era uma rainha delicada. Às vezes sentava-me na rede, balançando-me com o livro aberto no colo, sem tocá-lo, em êxtase puríssimo. É como se o livro representasse a felicidade para aquela menina e aquele livro fosse proibido para ela. Porque, de certa forma, por um bom período ele foi. Primeiro ela não tinha condições de comprar, depois ela começou a ser enganada pela menina. E aí, realmente, a interpretação geral é isso. O livro representa a felicidade da menina, que é uma felicidade proibida, e ela está até com medo de fazer, porque é proibido, certo? Questão 16. No conto Felicidade Clandestina, a narradora não só relata uma história, mas também avalia os seus eventos e os seus personagens. Sabendo disso, assinale a alternativa correta. Então, veja, ela não está só contando uma história, ela não está só relatando uma história, mas ela também está avaliando, ela está qualificando, de certa forma, os eventos, né? Desde o momento em que ela vai à porta da menina ali, ela diz que é um momento que está ruim, enfim, quando ela pega o livro é um momento de felicidade, e os seus personagens. Lembram da descrição que eu falei da adversária dela? Lembra, Luísa? Que era uma descrição negativa, ruim? Aquilo ali é uma avaliação que ela está fazendo a respeito da outra personagem, certo? A partir dessa perspectiva, então, a gente vai analisar as alternativas e dizer qual é a alternativa correta, tá bom? Dizer qual é a alternativa correta. Olha lá. O emprego das aspas em data natalícia e saudade indica que a narradora avalia a atitude da menina de modo semelhante ao que faz em letra bordadíssima. Vamos entender então qual é a atitude daquela menina malvada, né? Ela é uma menina malvada, ela trata mal as pessoas, ela tenta causar inveja, ela fica enganando a narradora, e a letra bordadíssima é uma letra bonita que ela coloca atrás dos cartões postais. Essas duas atitudes aqui, elas são semelhantes, né? Elas são avaliadas de modo semelhante. O que você acha, Lei? Sim ou não? Não? Sim? Enfim,
Não, não é isso, na verdade. E se a gente for ver o emprego das aspas aqui, a gente tem uma regrinha de gramática muito clara para isso. É usado para citação, é usado para referenciar obras, enfim, tem uma regra de gramática específica para isso. E a gente pode ver que, na verdade, aqui o que a gente tem é uma citação. Ó. Se a gente voltar aqui, bordadíssimas palavras como data natalícia e saudade. É uma citação do que a menina escrevia atrás do cartão postal. Então, a alternativa A está fora, beleza? Alternativa B. Logo após descrever a espessura do livro, um livro grosso, na linha 17, a narradora, nesse mesmo parágrafo, repete a referência ao livro por 3 vezes, o que indica sua admiração por ele. O que você acha, Luísa? A autora, tanto esse livro grosso que ela fala, quanto ela ficar falando do livro, você acha que ela gostava desse livro? Ela tinha uma admiração por esse livro? Não? Vamos ver lá então, ó, na linha 17, e aqui é importante, ó, as referências, volta no texto e releia o trecho. Olha lá, Luísa. Era um livro grosso, certo? A espessura do livro, ele era um livro grosso. Meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele. Ela queria viver com o livro, Luísa. Ela realmente queria viver com o livro. Ela queria comer o livro. Ela queria dormir com o livro. Ela admirava esse livro ou não? Mais ou menos, né, professor? Sim, Luísa, ela admirava o livro. Você ficou surpresa, na verdade, você achava que eu ia pular a alternativa certa, né? Mas, exatamente, a alternativa B aqui é a alternativa correta. Mas, para bons alunos, não adianta dizer qual que é a alternativa certa. Você tem que saber dizer o porquê essa é a alternativa certa. E eu mostrei ali, né? A alternativa B está certa porque lá ela descreve esse livro com muito apreço. Vamos entender por que as outras não estão certas? Olha lá a letra C, ó. Ao relatar o primeiro dia em que foi à casa da menina, a narradora menciona o olhar da outra, o qual destoa das descrições, mas que talento tinha para a crueldade. Esse olhar que ela descreve era um olhar de pessoa legal, assim, ela, né? Esse olhar, inclusive, destoa da forma como a menina está posicionando, como a narradora está posicionando a adversária, está qualificando a adversária. Linha 9. Professor, Oi. ela só insulta a adversária dela, ela não fala nada de bom sobre a adversária dela. Não, exatamente, Lei. Você pegou num ponto crucial aí. Qualquer coisa que a narradora estiver falando sobre essa adversária, sobre essa menina malvada, é uma coisa negativa. E aí, não me mandou entrar. Ó, olhando bem para os meus olhos, disse que havia me emprestado. Que havia emprestado. Que tipo de pessoa faz isso? Sabe? Tipo, cria em você a expectativa, olha bem nos seus olhos e fala: putz, mas é que eu emprestei o livro. Que tipo de olhar que essa pessoa está carregando? E o Lei tocou num ponto aí que nem eu tinha pensado. Toda a descrição aqui que a narradora faz sobre a adversária é uma descrição negativa. Então, não. A descrição aqui que ela fez sobre o olhar não destoa das descrições, né? Então, se ele não destoa, a alternativa C está errada. D. Ao elaborar textualmente uma memória de sua infância, a narradora faz menção ao surgimento de olheiras em seus olhos. Mas nesse processo de elaboração, tem dificuldade de compreender a relação que se estabelece entre as olheiras e a atitude da dona do livro. E, na verdade, ela não tem dificuldade, né? Cadê? Até eu que não era de olheiras, e eu que não era dada às olheiras, sentia as olheiras se cavando. Bom, ela sentia. Por que ela sentia? Ela sabe exatamente por que ela sentia. Por causa da atitude da menina de não emprestar o livro, de criar essa expectativa e não emprestar o livro. E essa expectativa diária, né? E aí, inclusive, mais pra frente ela até fala: eu sabia que eu estava sendo enganada. Mais pra frente não, acho que um pouquinho antes, né? Eu sabia que eu estava sendo enganada, mas eu queria ser enganada, né? Então, mesmo assim, ela sabe exatamente. A alternativa D está errada. E, já no final do conto, quando finalmente recebe o livro, a narradora se concentra totalmente nesse objeto e deixa de se referir a si mesma, abandonando o tom memorialístico e intimista do texto. Tom memorialístico e intimista do texto. Bom, não. Como contar o que seguiu, intimista, eu estava estonteada, né? E aí ela está falando realmente da forma como ela estava. E outra coisa que aí é mais superficial mesmo, não, ela não leu logo no começo, né? Ela até fala, se concentra totalmente no seu objeto. Não, ela fingia que não o tinha só para depois ter o susto de ter. Então, às vezes, ela deixava meio de canto, não sei o quê. Meu Deus do céu! Esse livro tá comigo, sabe? Tipo, nessa ideia. Então, é interessante quando vocês vão fazer essa leitura de textos que estão narrando, tenta se colocar na situação do personagem, tenta enxergar a partir dos olhos do personagem, e vocês vão conseguir ter uma noção melhor do que está acontecendo. Letra E está errada também. Sendo assim, para a questão número 16, a alternativa correta é B,
de bonito. Questão 17, olha lá. A fim de relacionar partes do texto, empregam-se palavras como dessa e nisso. Vocês sabem que palavras são essas, né, pessoal? São a classe gramatical dessas palavras aqui são pronomes. Só que aí a gente tem a situação aqui que o pronome dessa é o pronome demonstrativo essa, mais a preposição de, e o pronome nisso é o pronome demonstrativo isso, mais a preposição em, né? E aí fica em isso, nisso. E o dessa é de essa, junta tudo dessa, beleza? Considerando esses dois empregos, assinale a alternativa correta. Bom, por que eu estou falando sobre a classe gramatical, sobre o fato de serem pronomes? Porque eu vou aqui direto para essa daqui, ó, quer ver? Essa alternativa E. Bom, a alternativa E está errada. Eu vou direto para ela aqui. Por que eu vou direto para ela? Porque aqui ele está falando, caso dessa fosse substituído por no entanto, e aí vocês estão estudando há bastante tempo, sabem que no entanto é uma locução conjuntiva, né? E se é uma locução conjuntiva, ela tem uma outra função totalmente diferente de pronome. Porque se ela tivesse a mesma função sintática, a mesma função gramatical do pronome, ela seria um pronome. E não é. Se tem nome diferente, faz funções diferentes. E o no entanto, como vocês devem bem lembrar, é uma conjunção, né, uma locução conjuntiva adversativa. Ela dá a ideia de contrariedade entre dois períodos. O caso dessa fosse substituído por no entanto, e nisso fosse substituído por aquilo, por naquilo, não haveria prejuízo de sentido, prejuízo no sentido original. O professor de português não sabe ler. Prejuízo de sentido no sentido original do texto. Bom, se a gente troca um substantivo por adjetivo, tem prejuízo, a gente muda o sentido da frase. Se a gente troca um adjetivo por um advérbio, vai mudar também, de certa forma. Se a gente troca um pronome por uma conjunção, que são palavras ali que são vocábulos, né, que basicamente eles têm uma função no texto, muda completamente. Então a alternativa aí está totalmente errada. Vou voltar aqui para A, porque a gente tem um pouquinho de interpretação que pode ajudar. Olha lá. A alternativa A diz, a palavra dessa é empregada para vincular vez. A segunda ida da narradora personagem à casa da menina. Acho que sim, né? Dessa vez, vamos ver? Já o nisso é empregado para se referir à atitude. O dessa vez, Lei, foi utilizado aqui nesse caso para se referir à segunda vez que a narradora foi à casa da menina? Vamos ver? Porque olha só que importante aqui, isso que a gente tem, ó. O dessa na linha 27. Não é em qualquer lugar do texto. E aí a gente tem que saber se nesse ponto aqui do texto, esse dessa foi usado para isso. E aí quando a gente volta ali na linha 27, a gente tem o seguinte, ó. Dessa vez nem caí. Só retomando aqui o que aconteceu ontem. Ontem não, antes. No dia seguinte fui à casa da menina. Pela primeira vez. O dessa, nesse caso, não está se referindo à segunda vez. Ela está se referindo a uma outra situação. E olha que interessante. Se a gente voltar um pouquinho, a gente tem o seguinte, olha. Tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando. Que era o meu modo estranho de andar pelas ruas do Recife. E aí, um pouquinho mais para frente, ela diz, quer ver? Andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Então, quando a gente lê essa frase, a gente percebe, pô, ela anda pulando pelas ruas e às vezes ela cai. Mas dessa vez, quando ela estava voltando da casa da menina que mandou ela voltar no outro dia, ela não caiu, certo? E se ela não caiu, aquilo dessa vez tá conectado diretamente ao fato dela não ter caído, beleza? Então, a alternativa A está errada. B de bola. O emprego dessa é facultativo no texto, pois a palavra vez já está automaticamente relacionada ao conteúdo expresso anteriormente. Então, dessa vez, sem o dessa. Então, a palavra vez sozinha já se refere a um conteúdo que foi dito anteriormente? Sim ou não, Luísa? Não, né? Porque e se eu conectar o vez com da próxima? A gente já tem essa ideia de quando aconteceu ou quando vai acontecer alguma coisa, né? A gente já tem essa ideia totalmente mudada. Então, o dessa aqui, ele tem que se conectar com o vez para especificar exatamente o que ele está falando e ser anteriormente, né? Até porque o dessa como pronome demonstrativo, ele também faz a função de retomar
alguma coisa que foi dita anteriormente. A alternativa B, então, está errada já nessa primeira parte. E aí, o mesmo acontece com o nisso, que, em verdade, pode ser compreendida como uma palavra em excesso na frase. E também não. Ela tem uma função sintática aqui, ela tem uma função gramatical, e ela está executando essa função. Se a gente tira, a função dela some e muda. E, inclusive, se a gente volta lá no texto, fica até engraçado. Olha lá, na linha 30, o nisso. Cadê? Mas não ficou simplesmente... Não ficou simplesmente o quê? Entendeu? Então a gente não pode simplesmente tirar o nisso daqui. E é o que a alternativa está dizendo. Se a gente não pode fazer o que a alternativa está dizendo, a alternativa B está errada. Beleza? Letra C. Considerando o seu uso no texto, dessa assume uma função indispensável de conexão entre vez e boquiaberta, entre vez e boquiaberta. E o nisso, por sua vez, é dispensável, porque não deixa claro que a palavra anterior a que palavra anterior do texto se refere. Então, a gente acabou de ver que a gente não pode tirar o nisso da linha 30. A gente não pode de forma nenhuma. Sendo assim, a C está errada. Agora, olha a D que interessante. Embora se refiram a conteúdos distintos, as palavras dessa e nisso cumprem a mesma função de retomada. Ah, professor, então quer dizer que se eu soubesse que o pronome faz a função de retomar um termo anterior, fazendo referência a ele, já seria o suficiente para responder essa questão? Sim, sim. Mas da forma como as coisas estão escritas aqui, pode acabar gerando dúvida. Então, assim, ter o conhecimento de que o pronome é a classe gramatical das palavras, que é utilizada ali para substituir ou para fazer referência a um outro substantivo, alguma coisa que foi dita anteriormente, beleza, se você sabe isso, fica mais fácil. Agora, se você cai em alguma pegadinha aqui no meio de interpretação que possa ter, aí fica difícil de responder corretamente. Mas nesse caso aqui está tranquilinho, beleza? Questão 17, alternativa D de dado. Vamos para a questão 18. Nesse texto, há um emprego recorrente e expressivo dos dois pontos. Recorrente, a gente viu ali, acontece bastante os dois pontos. A partir disso, assinale a alternativa correta. Bom, então aqui é conhecer as funções dos dois pontos. Geralmente os dois pontos vão introduzir alguma coisa que vai vir depois. Pode ser uma enumeração, pode ser uma fala, pode ser uma notícia, enfim. Os dois pontos são usados para várias coisas. Vamos ver o que a alternativa diz e aí a gente vai ter que voltar no texto, porque olha só que... eu não vou nem adjetivar essa situação, mas olha só. Alternativa A. Na linha 4, os dois pontos são empregados para iniciar uma informação que justifica o desinteresse da menina por livros. Na linha 4, então, é o que diz a alternativa A. Os dois pontos vão introduzir ali uma informação que mostra por que a menina não está interessada em livros. E aí a gente volta lá na linha 4 e percebe, ó, os dois pontos aqui. Qualquer criança devoradora de histórias, então a menina se coloca como uma criança devoradora de histórias, gostaria de ter. E a informação vem logo aqui. Isso justifica que ela não gosta de livros? O que você acha, Lei? Não, né? Lei, você trocaria seu pai por um dono de livraria? Não. Pois é, a narradora trocaria. De tanto que ela gosta de livro, ela trocaria. E aqui está a justificativa. Ela gosta tanto de livro que ela queria ter um pai dono de livraria. Certo? E aí a gente consegue perceber que, na verdade, essa informação que vem depois dos dois pontos justifica ali o quanto essa menina ama livros. Beleza? A alternativa B diz, na linha 12, os dois pontos introduzem uma enumeração de todas as humilhações a que a narradora foi submetida nas mãos da menina. Vamos lá, então, linha 12. Seu sadismo. Comigo exerceu com calma e ferocidade. Aqui, ó, os dois pontos na linha 12. Eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Dois pontos. Quais eram essas humilhações? É o que está vindo na sequência, Luísa? A lista a lista enumerada aqui de humilhações que ela sofria está aparecendo depois dos dois pontos? Não, né? Ela só diz que ela continuava a implorar. Palavra difícil. Implorar-lhe.
os livros emprestados, né? Emprestados os livros que ela não lia. Então não está vindo aqui uma lista, né? Uma enumeração de todas as enumerações. Se não está vindo, a B está errada e a A também está errada. A letra C, C de calma. Letra C de calma. Na linha 32, os 2 pontos são empregados para anteceder a conclusão que a narradora chegou após receber a resposta negativa da menina. Vamos lá. Linha 32, pelo menos... Ah, é na outra página ainda. Linha 32, conclusão que a narradora chegou. Para ouvir a resposta calma. Quem vai dar essa resposta calma aqui no contexto da história? Vocês lembram? É a menina malvada, né? Balança a cabeça, faz assim, ó. Que eu tô olhando aqui pra vocês. Sim, a menina malvada que vai dar essa resposta. E aí os 2 pontos introduzem a resposta da menina malvada. Nada a ver com conclusão da narradora. Nada a ver com conclusão que a narradora chegou. C está errada. Olha a letra D. Na linha 48, os 2 pontos introduzem, ainda que mediada pelo discurso da narradora, a fala da mãe da menina. Isso é interessante. A gente tem aqui um caso em que o discurso direto, livre, ele acontece tanto indireto quanto indireto, ele acontece ao mesmo tempo ali, né? A gente tem um discurso direto livre. Que às vezes a narradora, ela tá falando algo que o personagem tá falando, que, né, algo que o personagem falou, e no meio, logo depois, ele coloca a fala do personagem. Então isso pode acontecer. De toda forma, os 2 pontos introduzem, né, mediado pela menina, a fala da mãe da menina. Olha lá, na linha 48. 48, na segunda página, linha 48. A mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha, né? A mãe se voltou para a filha, com enorme surpresa e exclamou. Veja, aqui a narradora está dizendo que a mãe falou alguma coisa. E aí vem, depois dos 2 pontos, o que a mãe disse. O livro nunca saiu daqui de casa, né? Foi a mãe que disse isso. E aí a gente conclui que sim. Na linha 48, os 2 pontos introduzem a fala da mãe. Só que essa fala está mediada ali pela narradora. Então, questão número 18, que a alternativa correta é a letra D. E olha, a E está errada porque na linha 51, os 2 pontos são empregados para iniciar um pedido de desculpas da mãe da menina. A mãe da menina não pede desculpa, em nenhum momento. Na linha 51, ela nos espiava em silêncio. 2 pontos. A potência da perversidade da filha, né? E aquela loura em pé à porta. Então, a narradora é a loira em pé à porta e a perversidade de sua filha desconhecida. São 2 coisas que surpreendem a mãe enquanto ela espiava em silêncio. Sendo assim, a alternativa E está errada. Questão número 18. A alternativa correta é D, de Daniel. Questão 19. O conto inicia pela narradora descrevendo negativamente a dona do livro, né? Ele inicia com a descrição negativa da narradora pela dona do livro. Qual que é a descrição? Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos. Lembrando aqui que esse excessivamente, ele tá dizendo... Ela é super ruim, tecnicamente. Isso. O que a autora fala. Não, Codificado. Exatamente. Ela tenta construir uma imagem ultra negativa da menina, da dona do livro, né? E aí, nesse caso, eu até citei ele para vocês, a alternativa A já morreu aqui, na verdade, né? Porque olha lá, com essa descrição é possível reconhecer diferenças fundamentais entre as duas. Então elas se descrevem, eu até mostrei ali para vocês na hora do texto, na hora que eu estava lendo o texto, eu mostrei para vocês que tinha uma diferença como ela se descreve, como a narradora se descreve e como ela descreve a dona do livro. Tem essa diferença. E aí a gente tem aqui, por exemplo, assim, assinale alternativo correto, certo? A gente precisa identificar aqui, então, a alternativa onde é possível reconhecer essas diferenças fundamentais. Olha lá. A. Nas menções ao cabelo crespo da outra menina, a narradora opõe os próprios cabelos, os quais são tratados como esteticamente superiores. Sabe quando você fala assim... sabe quando vocês usam o advérbio, por exemplo, demais, de forma pejorativa? Está falando alto demais. Né? De forma negativa. Está falando muito alto. Está falando exageradamente alto. E aí, nesse caso, você está reclamando, certo? Então, o exageradamente, aqui nesse caso, ele é utilizado de forma negativa para qualificar o cabelo, por exemplo, da dona do livro. Enquanto o da menina é livre, solto, né? O cabelo liso. Bonito. É o que ela está querendo dizer.
Então, é isso. Quando ela menciona o cabelo crespo da menina, ela está dizendo que é um cabelo ruim, e quando ela menciona os próprios cabelos, ela diz que é um cabelo bom, que são tratados como esteticamente superiores. Beleza? Alternativa A aqui para a questão 19 é a alternativa correta. Vou passar rapidinho aqui pelas outras, só para a gente entender porque não é. Olha lá. A alternativa B diz: ao saber que a outra menina tinha o livro do Monteiro Lobato, a narradora reconhece que ambas têm a mesma condição financeira, o que também se observa no lugar em que a menina mora. Bom, a menina dona do livro mora numa casa e ela mora num sobrado. Aqui eu estou tentando imaginar um sobrado em que sejam duas casas, uma em cima da outra, e a casa de baixo mora uma família, a casa de cima mora outra família, né? Porque a gente também tem sobrados ali, que são casas gigantescas de dois andares, mas aqui nesse caso eu acho que na época o sobrado tinha uma ideia diferente, certo? Do que a gente tem hoje. E aí ela está dizendo, a gente tem as mesmas condições financeiras. E na verdade não, ela até fala aqui que o livro, era um livro grosso, completamente acima das minhas posses. Então ela não tinha condições financeiras de comprar esse livro. E a menina, malvada, né, a dona do livro, tinha. Porque ela tinha o livro, inclusive. Mas a B está errada, porque elas não tinham a mesma condição financeira. Ó. Ambas têm a mesma condição financeira? Não, está errado. C. Na linha 52, o emprego de loura é dispensável na caracterização da narradora, pois não é o bastante para justificar a inveja atribuída. Aqui o loura ele não foi colocado, né? Nessa linha 52, ele não foi colocado como uma característica para qualificar uma e desqualificar outra. Ele foi colocado aqui só para informar que a criança loura estava em pé à porta. E a criança loura, no caso, era a própria narradora, e ela está contando ali do ponto de vista da mãe, em que ela via a filha, né, a perversidade de sua filha desconhecida, e a outra menina loura lá do outro lado do portão, né, em pé à porta. Então, nesse caso, a narradora não está qualificando nada aqui. Ela está só dizendo que ela estava ali parada de uma outra forma, beleza? E aí, nesse momento, a gente já sabe também que o cabelo dela era louro. A, C está errada. D, rapidinho aqui, ó. No final do conto, a narradora se refere a si mesma como uma rainha delicada, expressão que também poderia ser empregada para se referir a outra menina. E aí? Não, né? A narradora tá o tempo inteiro falando mal da menina, do nada chega no final do conto, rainha delicada, aquela... Não, né? Então aqui a gente vai... Nem vou voltar lá no texto. E a letra E, embora o livro seja um motivo de disputa e desavença entre a narradora e a outra menina, pode-se observar que ambas, as duas, se aproximam ao satisfazerem o mesmo ideal de beleza feminina. Ideal de beleza feminina, ou seja, quando a gente tem ali uma imagem pronta... Elas tinham a mesma aparência. Exatamente, mas não só isso, Lei, mas também como no sentido, o ideal aqui como no sentido de uma ideia formada do que é a beleza feminina. Então, para a mulher ser bonita, ela tem que ser dessa forma. E aí, como ela se qualifica como bonita, a gente pode dizer aqui que o ideal de beleza da época ali era uma menina magrinha, alta, cabelo liso. Esse era o padrão de beleza. As duas satisfazem esse padrão de beleza? Não, né? Porque a menina, assim, a narradora ela é magra, alta, cabelo liso, só que a outra não, a outra é baixa, gorda, cabelo crespo. E aí, nesse caso, a gente tem essa diferença entre padrões de beleza, né? E aí eles não se aproximam. Eles não se aproximam. Só que a ideia do padrão de beleza também é uma ideia complicadíssima, né? A gente não pode dizer, por exemplo, que uma menina é mais bonita do que a outra por causa disso ou daquilo. Isso é bem... Da mesma forma como o bullying é ruim, essa ideia de ficar qualificando as pessoas por aparência é complicado também. Não façam isso. Né? Dica aí do prof. Então, para a questão 19, vou voltar aqui. Questão 19, a alternativa correta, A de amor. A de amor, tá bom? Questão 20. Julgue os itens a seguir. Então, a gente tem aqui 3 itens. Vocês já sabem como é que funciona esse tipo de questão, né? 3 itens. Aqui embaixo você vai ter que me dizer quais estão certos. Me dizer não, né? Dizer para a banca do CMPA. Julgue os itens a seguir. Na linha 13, a narradora informa que a menina não lhe empresta os livros solicitados, o que pode ser considerado uma consequência do sadismo atribuído à filha do dono da livraria. Alguém sabe aí o que significa a palavra sadismo? Sim? Não? Não? Sadismo, ó, tá vendo?
Aqui é um negócio que pega, assim, o porquê que esse texto não é muito recomendado para situações de prova de crianças. Essa não é uma palavra que vocês costumam conhecer. Eu mesmo acho que eu fui conhecer essa palavra, eu tinha, sei lá, 28 anos, mentira. Foi um pouco antes, talvez. Mas o sadismo aqui dá nome ao sentimento que é um sentimento de prazer pelo sofrimento do outro. Se a gente troca sadismo por a menina sentia prazer em ver a narradora sofrendo, a gente pode dizer aqui que essa afirmativa 1 está correta? Não? Sim? A menina fazia de propósito, né? Ela falava, passa hoje lá em casa que eu te empresto o livro. Putz, o livro não tá aqui, me desculpa. Volta amanhã. Tinha que vir mais cedo. Né? Então, assim, esse sentimento de prazer pelo sofrimento do outro, era o que movia, inclusive, as atitudes da dona do livro. Então, a afirmação número 1 está correta, certo? A narradora informa que a menina não empresta o livro, o que pode ser considerado uma consequência do sadismo da filha do dono da livraria. A 2, vamos ver a 2? Na elaboração dessa memória de infância, a narradora relembra a sensação de estar nadando em um mar suave, quando é convidada a buscar o livro do Monteiro Lobato na casa da menina de cabelos crespos. Essa aqui tá certa também. Certíssima. Segundo a percepção da narradora, né, afirmativa número 3. A atitude da menina era despropositada, pois não havia nenhum indício de disputa entre elas. Não tinha nenhum indício de disputa entre elas. Elas se odiavam, por isso que a menina fez aquilo com ela. Bem lembrado, Lei. A narradora fala que elas se odiavam. Ela devia nos odiar. E a narradora também odiava a menina, né? Vamos combinar que a narradora também não é nenhuma santinha nessa história, né? Ela também... A narradora chamava ela de um montão de coisa, tipo o Cebolinha e a Mônica. Exatamente. Belíssima comparação, Lei. Exatamente isso. Então a relação delas não era uma relação nada saudável, né? Mas também não tinha nenhuma vítima aí nessa relação. A questão é que a gente tem como afirmativa correta a alternativa a 1 e a 2. E aí tá fácil, né? A 1 e a 2 aqui tá na alternativa C. O texto a seguir... a prova ajuda. A prova ajuda você aqui, ó. Uma diquinha da prova. O texto a seguir pertence ao gênero poema. Nesse gênero, há a presença de uma voz que expressa o conteúdo do texto, denominada de eu lírico. Vamos lá, texto 2. Canção. O meu sonho num navio, e o navio em cima do mar. Depois abri o mar com as mãos, para o meu sonho naufragar. Minhas mãos ainda estão molhadas, do azul das ondas entreabertas, e a cor que escorre dos meus dedos colore as areias desertas. O vento vem vindo de longe, a noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro de um navio. Chorarei o quanto for preciso para fazer com que o mar cresça e o meu navio chegue ao fundo e o meu sonho desapareça. Depois, tudo estará perfeito. Praia lisa, águas ordenadas, meus olhos secos como pedras e as minhas 2 mãos quebradas. Gente, seguinte, poema, muita figura de linguagem, bastante figura de som. Então pode ver aqui que a gente tem uma estrutura de rimas: mar, naufragar, abertas, desertas, frio, navio. Muita atenção aqui, ó, nesse parágrafo não, desculpa, no poema a gente chama de estrofe. Nossa, fugiu. Nessa estrofe vai ter uma questão sobre essa rima aqui, tá, gente? Dentro de como é que é? Se curva ao frio, meu sonho dentro do navio, certo? E aqui a gente tem uma figura de linguagem de som. Já vou explicar para vocês. E aí, enfim, poema muito triste. A pessoa pegou o sonho dela, botou no navio e afundou o navio no mar. E ela vai chorar para fazer o nível do mar subir, para afundar mais ainda o sonho dela. É muito profundo, muito profundo. Vamos olhar a questão 21 aqui, ó. Levando em consideração a estrutura temporal, e temporal não é uma tempestade que acontece no navio nesse caso, tá? Até porque a gente não está falando só do temporal chuva, a gente está falando da estrutura temporal. Ou seja, a forma como eu utilizo as palavras para construir essa noção de tempo,
dentro do poema, sobre a qual se sustenta o poema, julgue as alternativas abaixo. Então, só para mostrar aqui para vocês, a estrutura temporal do poema, ela não vai ser definida por substantivos. Ela não vai ser definida por adjetivos. Ela vai ser definida por verbos, tá certo? Então, os verbos aqui vão construir essa noção de passado, presente e futuro. Então, olha lá esse verbo. Pus. Pus do verbo pôr, colocar. O meu sonho no navio e o navio em cima do mar. Depois, abri. Também no passado. Eu abri. Antes eu abri. Certo? Minhas mãos ainda estão molhadas. Aqui a gente não tem o verbo, a gente tem um advérbio de tempo, certo? Definindo o tempo. Então, nesse caso, minhas mãos ainda estão molhadas e a cor que escorre, do verbo escorrer. O que escorre está escorrendo agora, nesse momento, no presente, certo? Aqui a gente continua tendo essa ideia de presente, que é construído aqui pelo vem vindo. Então, está vindo, né? Está na minha frente aqui. É um presente que está acontecendo. É um presente que está acontecendo, basicamente. Chorarei, do verbo chorar, no futuro. Eu vou chorar, certo? E aqui no futuro, vou chorar depois. Então, vamos posicionar aqui, ó. Olha lá. Passado. Passado. Ou também, a gente chama na língua portuguesa de pretérito. Aqui, minhas mãos ainda estão molhadas. Presente. Outro presente aqui. Presente. E nesse caso, o presente aqui, ele está acontecendo. Com o gerúndio, né? Dando essa ideia de que não para, de que está acontecendo. O chorarei, futuro. E depois do futuro, é futuro também, mas é um futuro mais distante. Futuro mais distante. Beleza? Ficou claro aqui para vocês essa ideia? Então, isso, né, a gente tem essa estrutura temporal. Passado, presente, presente acontecendo, futuro, futuro um pouquinho mais além. Beleza? O eu lírico, então, ele abandona a esperança em seu sonho, né? Isso diz a alternativa A, depois de vê-lo desaparecer com o raiar do sol. Na estrutura temporal, o eu lírico abandona a esperança. Sim. Depois de ver o sonho desaparecer com o raiar do sol? Sim ou não, Luísa? Não, né? Olha lá. Depois... O depois está aparecendo aqui. O sonho dele está desaparecendo, então, nessa estrofe de cima. E o sonho dele está desaparecendo com o raiar do sol ou no fundo de um mar? Aqui a ideia de desaparecer é desaparecer com o naufrágio, com a submersão desse sonho dentro de um navio. Então, a alternativa A, errada. Letra B, de bonito. O eu lírico confia que o futuro lhe dará a oportunidade de recuperar a esperança em seu sonho. O futuro dará... Então, veja, a gente tem aqui as duas estrofes de futuro. Ele vai afundar o sonho dele nas lágrimas, certo? Com lágrimas. E aí depois, quando tudo estiver perfeito, ele vai recuperar o sonho. Ele vai ter esperança. Aliás, ele vai recuperar a esperança. Em algum momento aqui, nessa estrofe, ele está recuperando a esperança. Parece que ele está recuperando a esperança para vocês? Tá tranquilo, vai estar talvez em paz, mas os olhos como pedra, ou seja, ele não chora mais, pedra seca, e as minhas duas mãos quebradas. Um cansaço físico que aconteceu, né, muito profundo. Então aqui a gente não tem essa ideia de que ele vai recuperar a esperança, né? Portanto, a letra B, errada também. Letra C. No quinto verso, o emprego de ainda demonstra que o presente do eu lírico é invadido por ações realizadas no passado, as quais, no entanto, não contaram com o gesto de autonomia. Então, vamos lá. No quinto verso, minhas mãos ainda estão molhadas. Por que as mãos dele estão molhadas?
Quem quiser abrir o microfone aí pode falar, gente. Luísa, e fiquem à vontade. Por que as mãos do eu lírico, né, dessa pessoa que aparece fazendo as coisas no poema, por que elas estão molhadas? Porque ele abriu o mar com as mãos. Perfeito, exatamente. Ele enfiou as mãos no mar e abriu. Lógico, foi de forma figurada? Sim, tá? Ele não enfiou a mão no mar e abriu o mar de forma figurada. Mas aqui, de forma figurada também, as mãos dele ainda estão molhadas. Significa que ele ainda está nesse processo de abrir o mar e fazer o sonho afundar, certo? Então as mãos dele ainda estão molhadas. Isso, né, demonstra ali um reflexo dessa situação que aconteceu. Então as mãos estão molhadas não porque ele, enfim, tipo, sei lá, choveu, caiu água do céu e a mão dele molhou. Ele, de fato, ele tomou a decisão autônoma de enfiar a mão no mar. De forma figurada? Sim, mas foi uma decisão autônoma. E aí que tá, quando a alternativa diz não contaram com o gesto de autonomia, não, contaram sim. Ele foi sozinho lá e enfiou a mão no mar. Ele quis fazer aquilo. Então tinha muita autonomia nessa atitude. A alternativa C está errada. Alternativa D, em seu presente, o eu lírico enfrenta as consequências de seus olhos transformados em pedras e suas mãos quebradas. Em seu presente, ele enfrenta essas consequências. É no presente que a gente tem essa citação de olhos secos com pedras e duas mãos quebradas? É no presente do eu lírico? Então veja, aqui no presente ele ainda está com as mãos molhadas. Ele está no meio do processo de desesperança dele, no meio do processo de acabar com o sonho dele. Ele ainda está fazendo esse processo. Aqui é o presente. Daqui a um tempo, ele vai sofrer as consequências aqui de ter os olhos secos como pedra e as duas mãos quebradas. Certo? Alternativa D de dado, está errada. Ficou fácil agora, né? Leia qual que é a resposta certa. Exatamente. E de exatamente. A terceira estrofe constitui um quadro de apreensão do presente do eu lírico, pois há versos que evidenciam uma ação em curso. Era esse o termo que eu queria, ação em curso. O gerúndio indica uma ação em curso, uma ação continuada, beleza? Então, a gente já concluiu que é um presente que está acontecendo, é um presente que continua, é um presente em curso, certo? E aí, veja, o vento vem vindo, ó, vem no presente, vindo, em curso. A noite se curva de frio, presente também. Debaixo da água, vai morrendo. A gente tem um futuro, mas aqui morrendo dá essa ideia de também em curso. Meu sonho dentro de um navio. Então veja que é um presente em curso. Perfeito. Questão 21, então, a alternativa correta, letra E, de exatamente. Beleza? Questão 22. No gênero do poema, a linguagem verbal pode ser empregada de modo que extrapola os seus usos mais comuns. Então, vamos lá. Está dizendo aqui que no poema, a linguagem verbal, as palavras, a língua, da forma como a gente usa, ela extrapola seus usos comuns. O uso comum aqui para uma palavra para definir este objeto. Caneta. Agora, se eu falo bastão de sabedoria. Doideira, né? Essa é a ideia. Uma figura de linguagem, ela pode fazer você transcender na ideia do que ela está querendo dizer. Nesse sentido, o poema é um gênero em que o som e a forma das palavras têm uma importância igual ou superior ao conteúdo. Inclusive, essa ideia aqui de ser superior ao conteúdo, né? Então não importa tanto o conteúdo, a palavra tem que ter a forma perfeita, é uma ideia de uma época de poesia, por exemplo, no Brasil, chamada parnasianismo, onde não interessava tanto o conteúdo. Eles faziam poemas, sei lá, sobre vaso. Mas o vaso tinha que ser perfeitamente construído na forma do poema. Doideira, né? Mas pra frente vocês vão ver isso aí, vocês vão falar assim, mas o cara tá apaixonado pelo vaso. Não. Ele só tá fazendo um poema perfeito. Essa é a ideia. Perfeito que eu digo, tipo, de simetria, de usar as palavras certas, a rima tem que coincidir. E isso acontece, de fato, na poesia. A gente tem essa ideia. Só que aqui, a nossa resposta correta vai ter a ver com as figuras de som. Bom, figuras de linguagem
são as mais comuns. Metáfora. Por exemplo, quando eu chamo isso aqui de bastão de sabedoria, eu estou utilizando uma metáfora para definir uma caneta, né? Eu estou construindo uma imagem do que pode ser uma caneta, um bastãozinho de sabedoria. Enfim, a gente tem várias figuras de linguagem, só que no poema, além da noção da linguagem, a gente tem também o som, a sonoridade, que acontece através de rimas e acontece também através das figuras de som. Uma figura de som bem conhecida aí, que o Lei citou a Turma da Mônica, uma figura de som bem conhecida é a onomatopeia. Quando está escrito no papel, por exemplo, au, 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 isso está escrito. Só que aí que tá. Eu não quero que você leia au, au, au. Eu quero que você saiba que aquilo ali representa o som que o cachorro faz quando late. Não é mesmo? Olha como a figura de som funciona. Quer ver, ó? Eu não falei nada. Que animal é esse? É a vaca. É uma figura de som. Eu criei o som na cabeça de vocês. Então, veja, a gente tem essa ideia de criar noção de som através das palavras. Mas olha, ó. Então a gente já sabe que a forma, o som e a forma das palavras têm uma importância igual ou até superior do que o conteúdo. Sabendo disso, eu assinalei a alternativa correta. Vamos lá. A alternativa A diz: o emprego de abrir não se enquadra como exemplo de linguagem poética, porque se mantém a ideia de ruptura, de afastamento. Linguagem poética. Pus meu sonho num navio. Primeiro, dá para colocar um sonho num navio? Luísa, você já colocou algum sonho em um navio? Não. Não dá para pôr um sonho no navio. Então a gente já começa aí com a linguagem poética, a ideia de que você pegou um sonho na tua cabeça e botou num navio. Colocou o navio em cima do mar. Dá para abrir o mar com as mãos? Não dá, né, gente? Então aqui a gente tem uma figura de linguagem, essa ideia de pegar o sonho, botar no barco, só que é tudo uma linguagem poética que está tentando construir uma imagem na cabeça de vocês. Então se eu falar, imaginem que vocês estão pegando um sonho, vocês vão imaginar vocês enfiando a mão dentro da cabeça e pega o sonho. Aí vai lá e coloca num navio, mas o navio é gigantesco, o sonho também tem que ser gigantesco, o sonho é menor. Que tamanho que tem o sonho? Não sei. Tudo figura de linguagem isso aqui. Abrir o mar com as mãos, mas a gente tem mais a ideia aqui de que você pegou e colocou e puxou. Então, ruptura, afastamento, não. Mas de abertura mesmo. Mas de abertura. Alternativa A está errada. Mas sim, é um exemplo de linguagem poética. Tá errado, principalmente por causa disso aqui. No sexto verso, azul é tratado como um sinônimo para água, o que constitui um erro gramatical e, sobretudo, de imprecisão poética. E aí, gente? Aqui, ó. Minhas mãos estão molhadas do azul das ondas entreabertas. Isso é uma imprecisão gramatical? Falar que o mar é azul e usar a palavra azul para se referenciar ao mar? Tá errado isso? Dá para construir a ideia de que ele está falando do mar aqui especificamente. Então, não. A alternativa aqui, de novo spoiler, a alternativa aqui foi longe. O trecho azul, a palavra azul é tratada como sinônimo para água, sim, mas isso não constitui um erro gramatical. Não constitui, é uma comparação, na verdade é uma metáfora, né? Então, nesse caso, errado. Eu vou pular a C, porque a C eu vou gastar um pouquinho mais de tempo para explicar, mas olha lá. A D. A ideia do choro na penúltima estrofe obedece uma lógica do cotidiano, em que o mar enche ou esvazia a depender da proporção de lágrimas que recebe. Então aqui a alternativa está dizendo basicamente que a ideia do choro, encher e esvaziar o mar, é uma lógica do cotidiano. Então isso acontece no dia a dia. É isso que define se a maré sobe ou a maré desce. São as lágrimas das pessoas que choram em cima do mar. Não é, por exemplo, sei lá, a massa da Lua que desloca realmente as marés na Terra, né? Não é isso que levanta. É o que a alternativa está dizendo, né? Vocês estão vendo como a alternativa D, ela é absurda por causa disso. Nada a ver com lógica do cotidiano. Muito pelo contrário, isso aqui é tudo uma grande figura de linguagem. Tudo uma grande... Enfim, é tudo uma grande figura expressiva mesmo para você imaginar uma situação dessa. Não necessariamente alguém tem que chorar para o mar subir. A D está erradíssima. A E, na estrofe final,
do poema, a praia lisa, as águas ordenadas representam, na lógica do poema, duas ações que podem ser empreendidas na realidade. A praia lisa e as águas ordenadas, tá? Então, na lógica do poema, isso que é interessante. A lógica do poema é basicamente um sonho. Esse é um poema que ele se encaixa principalmente ali numa lógica surreal. Então a gente não está falando de realidade aqui, a gente está falando de algo que é mais, que vai além da realidade. E aí a gente pode pensar de repente, sei lá, no outro mundo, a gente pode pensar no subconsciente, mas ele é surreal. Não existe na realidade, de forma nenhuma. Então, só de falar que são duas ações que podem ser empreendidas na realidade, aqui o termo na realidade eu já me afastaria um pouco dele. Mas dizer praia lisa e águas ordenadas, naquele sentido do poema, olha lá, depois de tudo, tudo estará perfeito. Depois do quê? Dele chorar até o mar encher. E depois de tudo isso, tudo estará perfeito. Para que ele usou aqui praia lisa e perfeito? Praia lisa e águas ordenadas? Para dizer que tudo está perfeito. Né? Para reforçar essa ideia, para criar uma ideia de perfeição. Eu nunca vi uma praia lisa. Principalmente se ela estiver lotada. Isso não... Assim, talvez não seja nem possível na realidade você ter uma praia totalmente lisa. A não ser que alguém vá lá e, sei lá, passe concreto na praia. Isso não vai acontecer, porque as areias elas se movimentam na vida real. Então a praia lisa e águas ordenadas é só uma metáfora para tudo estar perfeito, calmo, alinhado. Né? Então depois de todo esse sofrimento que ele descreveu, tudo vai se acalmar, tudo vai ficar tranquilo. Tá? Ele vai ser feliz? Não sei, mas tudo vai estar assentado, tudo vai estar tranquilo. Tá? Então nesse caso também aqui a alternativa E está errada. E aí por que eu deixei a C para depois? Porque olha lá, na terceira estrofe, a imagem da aproximação do vento não se restringe ao que é expresso pelo conteúdo das palavras, mas também se observa nos sons que sugerem isso. Lembra que eu tô falando aqui, tem um tempinho, Luísa, eu tô falando, tem um tempinho já que o poema ele vai utilizar a rima como instrumento para sonoridade. E aí eu falei da figura de linguagem, né, da figura de som, onomatopeia, que é quando eu escrevo uma palavra e eu quero que você tenha a sensação de ouvir esse som, certo? Para a poesia, as duas mais comuns são a aliteração e a assonância. Tá? A aliteração é quando eu pego as consoantes e fico repetindo elas no ritmo, ou repito, de forma a criar um som repetitivo. E a assonância vai falar basicamente da vogal, das vogais e a forma como elas trabalham também. Então, a repetição das mesmas vogais enfim, a forma como isso vai criar um ritmo dentro da poesia. Vamos ver se a gente encontra isso na terceira estrofe. Olha lá. Terceira estrofe. O vento vem vindo de longe. Então a gente tem essa ideia do vento vir vindo, né? O vento que está chegando, de longe. A noite se curva de frio. Debaixo da água vai morrendo meu sonho dentro do navio. Vocês estão vendo esse ditongo aqui que acontece em frio e navio? Leia, de noite, quando você fecha a janela, mas você não fecha a janela direito, e aí começa a bater um vento. Que som que o vento faz na tua janela quando ele passa pela janela naquela frestinha? Nenhum. Nenhum? Não é um som tipo... Você já ouviu um som desse produzido por vento? Só quando o vento tá pesado, mais ou menos. Exatamente. Geralmente. E aí que tá. Se você fosse descrever esse som com letras, esse som aqui, ó. Que letras você acha que você usaria para descrever? Eu vou dar uma dica, hein? Iu. Iu. Péssimo exemplo a minha locução aqui, mas a questão é, esse ditongo e a repetição desse ditongo é uma figura de som baseada na assonância, na repetição da vogal, para você criar o som do vento chegando. Então, a poesia, ela faz isso também. Ela constrói com palavras sons. Até porque as palavras também são sons.
Só que aí é você conseguir entender só essa partezinha, essa pequena partícula da poesia. Então olha como o sentido já fica bem maior. O vento vem vindo de longe. A noite se curva de frio. E aí você sente o frio do vento batendo na noite e se curvando porque tá frio. Sabe? É uma construção muito profunda. Na terceira estrofe, a imagem da aproximação do vento, não se restringe só a dizer que o vento está vindo, ao que é expresso pelo conteúdo das palavras. Mas também se observa nos sons que sugerem isso. Os ditongos io no final de frio e navio. Questão 22, a resposta correta é a alternativa C.